Então, olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ghost Rider. Já estava com algum tempinho que eu não postava, né? Mas é porque nos últimos dias eu andei meio ocupado estudando aí para a prova nacional docente, né? Para aqueles que não sabem, eu sou professor de língua inglesa e aí eu estou dedicando esses últimos meses aí também a fazer essa preparação para a prova nacional dos professores, que é tipo como se fosse um Enem, né? Dos professores. O governo julgou que seria melhor fazer assim agora, né? Porque facilitaria para as prefeituras e para os estados, né? Para os estados em geral fazer a seleção de seus professores aí para encher as vagas que estão aí em lacunas, né? Tem vagas aí sobrando para professores e poucos dispostos a preencher, né? É uma profissão que está se tornando cada vez mais complicada hoje em dia, né? Especialmente considerando aí a mentalidade dessa nova geração Z, da geração alfa, né, dos problemas de comportamento, e que tem motivado também a desistência de muitos professores da área, né, com relação à docência, né. Muitos estão migrando aí para outras profissões, mas não é o meu caso, né. Dar aulas é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu sei fazer com qualidade, não é? E é uma coisa que eu não tenho assim intenção de abandonar tão cedo. Mas não é esse o propósito aqui do vídeo, tá, gente? Vamos lá. Então, ó, como eu havia prometido aí no último vídeo, eu falei que ia gravar um vídeo, né, colocando aqui a moto para circular no trânsito da Frei Serafim, exatamente o que eu estou fazendo. Só que, para o meu azar, nesse horário aqui, não está tendo um trânsito tão pesado como costuma ter, né, nessa avenida não, né? É a avenida da qual o pessoal mais reclama, mas não é o horário do rush, né? Não é às 12 horas, né? 5h30 da tarde, que é geralmente quando o pessoal está voltando para casa. Aqui até que está bem tranquilo para circular, né? Eu queria mostrar para vocês como é que a moto se comportava no trânsito pesado, mas não tem problema não. Eu acho que só esse daqui já dá para vocês verem como é que está a questão da situação dela, né? Até agora, por mais que eu já tenha comprado essa moto aí lá por volta de dezembro do ano passado, né? Já estou com 6, 7 meses com ela. Rodei umas distâncias boas, né, percorrendo aí uns trajetos para outras cidades, mas não atingi uma quilometragem absurda ao ponto de falar, olha, já estou precisando aí trocar um kit de relação. Não, né? Até porque eu não sou o tipo do cara que pilota de um jeito que desgasta as partes mecânicas da moto com muita facilidade assim, né? Eu tomo cuidado. E uma das coisas que você tem que tomar cuidado, né, principalmente você, motociclista iniciante, para se evitar de ir para as oficinas direto, é você mesmo aprender a fazer os reparos. Eu não estou falando nem de reparos em si, eu estou falando mais de cuidar da moto, né? Fazer a limpeza, a lavagem dela para evitar que as partes metálicas enferrujem. Também cuidar da sua relação, né? E uma das coisas que você tem que cuidar na hora de manter a sua relação e fazer com que ela dure bem mais é a lubrificação, né? Muitos motociclistas por aí falam que a melhor, né, maneira de lubrificar a relação de uma moto seria você colocando o óleo do motor, né, novinho, ou então óleo queimado, que eu não aconselho. O óleo do motor novinho até ele tem essas propriedades de lubrificação, mas ele é mais apropriado para motores, né? Enquanto que o óleo queimado ele já não tem tanta eficiência assim. Sem falar no fato, é claro, de que com o movimento esse óleo acaba sendo dispersado, ele não fica retido ali na corrente, né? Por mais que ela tenha aqueles retentorzinhos, né? O ideal seria você utilizar, né, apesar de muitos aí falarem contra, aquela graxa branca, mas não estou falando daquela graxa branca pastosa que vem naquele tubinho, não. O melhor seria você utilizar a graxa branca, só que é aquela que vem em spray, aquela mais líquida, porque ela é capaz de penetrar nos elos da corrente com mais facilidade, não é? Com relação à parte elétrica, a melhor maneira de conservar seria o quê? Você não submetendo essa parte elétrica a correntes de água muito fortes, né? Geralmente o pessoal que dá um banho na moto com a mangueira coloca uns jatos muito concentrados na parte elétrica e acaba queimando, né? O que não é o ideal. Por essa razão é que eu tinha dado um jeito de comprar lavadora de alta pressão, porque além dela conseguir tirar a sujeira com mais facilidade, graças à força do motorzinho que tem lá dentro, ela espalha mais micro gotículas de água, né? Você consegue manter um jato mais espalhado e tirar a sujeira sem penetrar tão fundo assim na parte interna da moto, né? Agora, com relação a outra coisa que eu tinha a intenção de falar, né? Tava faltando eu falar de um outro produto que eu utilizo aqui para fazer a limpeza, né? A conservação da moto, que é o chamado Strike.
Ele é bem parecido com o Delete, né? Ele tem uma coloração alaranjada, inclusive até o cheiro dele é meio alaranjado, né? E é um cheiro bem forte, tem gente que até se incomoda com esse cheiro. E ele é bom para você remover graxa, né? E também piche, né? Mancha de asfalto que acaba grudando no motor com o passar do tempo, né? Para não ficar com aquele aspecto feio, horroroso demais, né? E uma coisa dessa moto aqui que muita gente acha que é até um defeito que ela herdou da sua fonte de inspiração, que é a Bros, é esse varal aqui que aparece na frente, né? São os cabos de freio. Mas para mim não incomoda tanto, até porque eles não passam exatamente por cima do painel, não atrapalham em nada a questão da leitura, não, né? Não é uma coisa que incomoda demais, não. Tô passando aí já pertinho daquele balão do São Cristóvão, rumo aí a minha residência, voltando para casa, né? E o trânsito aqui, cara, até que tá bem de boa, tá bem tranquilo. Para quem é do interior e está acostumado a rodar só nessas estradas de interior mesmo, né? Não se habituou muito a andar nessas ruas muito movimentadas, né? Muita gente que vem do interior para cá acaba tendo um pouquinho de medo, né? Meus tios mesmo são desse jeito, eles têm esse hábito de vir para cá às vezes quando necessitam passar por algum tipo de atendimento médico, né? Aqui na capital, e aí ficam meio que ansiosos porque não tem esse hábito de dirigir aqui em Teresina, tem um medo danado de bater em outro carro e aí causar um prejuízo muito grande, e poucos deles têm a questão do cuidado com o seguro, né? Outra coisa com a qual você tem que se preocupar, principalmente considerando que aqui em Teresina tem muito roubo de moto, né? Muitos bandidos aí roubam motos, levam lá para o Maranhão, né? Para Timon, ou então para bairros mais afastados aí na Zona Norte para poder desmontar, né? Não se engane achando que a moto chinelada ela não vai ser roubada, não é assim. Por mais que ela não seja uma das motos mais visadas, né? Até porque é um modelo novo, como agora está tendo muita procura por ela, é possível que a bandidagem vá atrás justamente pensando na questão da potência, né? Porque pensa, não, eu posso utilizar essa moto para poder assaltar, para poder cometer algum crime, né? Até porque não é só para vender ou desmontar que eles fazem roubos de motos, né? Então é bom que você tenha um seguro, e além de ter um seguro, você tenha a precaução de tomar outras medidas de segurança aí, por exemplo, quando você estaciona a moto no centro da cidade, né? Ou mesmo no estacionamento normal mesmo, na frente de alguma loja, né? Estacionamento destinado para clientes, tá certo? Uma das medidas, é claro, uma coisa que já vem na própria moto, né? Que é a travadinha do guidão. Além da trava do guidão, ela ainda tem uma travazinha lá que fecha a entrada para a chave, para não permitir que os caras coloquem aquela chave bicha, né? Uma coisa que as motos da Honda até tinham um tempo atrás, mas por algum motivo eles resolveram tirar. Eu não sei bem porquê, né? Até porque isso aí é uma coisa que até atrapalharia, né, a vida do ladrão quando ele quisesse surrupiar a sua moto, né, num ambiente assim em que a moto estivesse sozinha, né, não tivesse muita circulação de pessoas, porque geralmente nesse contexto é que eles fazem esse tipo de roubo, né, e eles preferem fazer isso da maneira mais rápida possível, coisa de assim poucos segundos, né. Usar a trava de disco adianta? Não adianta, porque os caras já estão dando jeito até de andar com aqueles alicates de pressão forte, né. O que eu aconselho é você andar com aquelas travas lock, né? Nem que seja na mochila, pesada, mas pelo menos vale mais a pena, né? Teve até um cara aí há um tempo atrás, eu estava assistindo um vídeo dele, eu não estou recordando aqui o canal, mas ele comprou uma dessas travas, né? E além da trava ele tinha utilizado vários outros recursos, tinha utilizado corrente na roda, várias outras coisas, né? Todos os outros os bandidos conseguiram arrebentar, só não essa trava lock, para você ver o quanto ela é forte, né? Resistente o suficiente para resistir a esse tipo de ação de bandidos, né? Então você não pode vacilar, né? Não estou falando também para andar rápido demais, para evitar, sei lá, ser abordado em um assalto ou coisa do tipo, mas é sempre andar em alerta e sempre evitar ficar parando muito na frente assim dos sinais, né? Ficar sempre circulando com a moto, né, em baixa velocidade no corredor, para que quando o sinal finalmente abra, você já parta direto, não fique o tempo todo parado, né? Principalmente quando você está andando à noite. Uma outra estratégia que é eficaz e que já tem até movimentado a economia aqui da cidade, né, criado um novo mercado, seria o uso daqueles rastreadores. Mas por que os rastreadores não são a mais eficaz, né? Já foi a mais eficaz, na verdade, né, até alguns anos atrás, mas os bandidos eles andam com jammers, né, que são dispositivos capazes de burlar o sinal de celular, né, porque é um sinal de chip que se utiliza nesses GPS de rastreadores. Tem um outro detalhe aí que muita gente não comenta.
muitos desses rastreadores aí, mesmo aqueles que não têm a mensalidade, eles sofrem com alguns problemas sérios na questão elétrica, né? Eles precisam, para funcionar, ser constantemente alimentados. E como muitos deles não têm... quer dizer, alguns deles até têm a bateria interna, mas essa bateria não dura lá essas coisas, não é? E quando não dura, eles puxam um pouquinho da carga da bateria. É capaz de, com o tempo, se você não andar todos os dias com a moto, ele acabar descarregando a bateria e você ficar no prego, né? Em algum lugar preso sem conseguir sair do lugar, não é? Outra coisa que não é muito legal com relação a esses rastreadores é a questão do sinal do celular. Você não pode colocar qualquer chip nesses rastreadores, não. Tem que ser um chip bem específico aí. Eu, no meu início de carreira, no meu primeiro emprego mesmo, foi numa empresa de rastreamento de veículos, que ficava ali na Almero Castelo Branco, era a antiga Safetway. E uma das grandes reclamações que a gente recebia com relação ao serviço era justamente essa, né? Às vezes o aparelho ele ficava sem sinal e aí parava de atualizar as informações da posição lá no sistema. E os clientes vinham lá, poxa, o que aconteceu? Tá como se o carro tivesse parado aqui na estrada quando ele está circulando, né? E aí, como a gente dependia de empresas de celular para poder ficar oferecendo esse serviço, né, de sinal, dava muito problema. E não era nem por conta dos nossos servidores, né? Era por conta do serviço da outra empresa. Por isso que é ruim, né? Uma empresa depender do serviço de outra para funcionar. E a gente sabe que essas empresas aqui de celular do Brasil nunca prestaram um serviço de qualidade. Tempos depois, né, com tantas reclamações, a gente descobriu que eles estavam realmente bloqueando o sinal dos chips que são utilizados, né, nesses rastreadores, para só daí então vender chips à parte para isso, né? Porque eles achavam que a utilização desses chips em rastreadores não seria muito lucrativo para eles, até porque não precisaria você ficar colocando crédito o tempo todo, né? É uma baita de uma sacanagem, mas infelizmente é assim que a cabeça desse pessoal funciona, né? Na minha antiga fãzinha 125, por mais que ela fosse velhinha, eu tinha um rastreador nela, só que não era um rastreador com mensalidade não. Eu comprei o chip, né, e colocava os créditos para ele ir, só para não bloquear o chip, né, para não perder, mas aí não adiantou, uma hora parou de funcionar, e aí quando parou de funcionar, não só o aparelho parou de atualizar a posição, mas também teve uma hora que ele deu uma pane elétrica lá que desligou a moto no meio do nada, né, e aí eu tive que até ligar para o meu irmão para poder ele me socorrer, né, conseguir a gente levar a moto empurrando até uma oficina que ficava aqui pertinho da ladeira do Uruguai, né? Um baita de um sufoco. Imagina se eu estivesse no meio da estrada no interior, né? Na estrada de terra, como é que não seria? Já aconteceu coisa parecida outras vezes na estrada de terra, mas na estrada de terra felizmente era só um pneu furado, pneu de trás, né? Que deu pra... Eu não estava com ferramentas na hora, né? Mas deu pelo menos para eu conseguir botar a moto para andar e aí sair do prego, né? Conseguir localizar uma borracharia próxima e aí me livrar da situação, né? Então, gente, era basicamente isso, vídeo rapidinho, né? Só para não ficar aí com o canal parado por muito tempo, mas espero que as informações tenham sido valiosas para vocês. Vamos nos ver aí nos próximos vídeos. Até lá!